السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, vamos hoje juntos, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, meditar em certos aspectos. Al-fiqh, falamos que literalmente significa al-fahm, percepção de algo complexo. Da língua portuguesa, traduzimos como jurisprudência. Este termo jurisprudência tem inúmeras definições. Existem certas definições deste termo que contrariam a definição do próprio fiqh. Portanto, não é uma tradução taxativa. Existem também definições que cobrem parte da definição do fiqh e não toda ela, como a seguinte: é a ciência que se dedica ao estudo das leis, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyya. Pegou uma parte só da definição. Não são quaisquer leis extraídas do Kitab e da tradição do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, é importante juntos procurarmos um termo mais adequado para a tradução do termo al-fiqh. Al-fiqh abrange todas as facetas da nossa vida, aspectos individuais, políticos, sociais, econômicos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do Coran, o que diz? Ma farratna fil kitab min shay. Este kitab não deixou nada. Não deixou nada. É verdade que podemos não encontrar detalhes. Tem coisas que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para nós pensarmos. Mas a regra está lá. O princípio está lá. A base está lá. Depois cada um tem seu juízo. Existem lá balizas. E é por isso que Al-Qaradawi, rahimahullah, costumava dizer que Allah subhanahu wa ta'ala podia ter feito de ser tudo de forma taxativa e detalhadamente, mas escolheu dar oportunidade para cada um de nós pensar, esforçar-se na busca do halal e do haram. E a pessoa é recompensada por este esforço. É recompensada por este esforço. Ele tem consigo instrumentos, esforça-se. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: se errar tem uma única recompensa, se acertar tem duas recompensas. Portanto, o campo do fiqh é vasto. Em algum momento atua no campo individual, entre a criatura e o Criador. Como exemplo, qual é o primeiro capítulo do fiqh? Kitab al-Tahara.
tipos de águas, pura e impura, purificadora. Depois vamos para tayammum. Depois vamos para haid, nifas, menstruação. Mais o quê? Al-ghusl, banho obrigatório. São coisas individuais. A ibada. Depois passa para salah, adhan, iqama. Depois passa para zakah. Qual é o valor? De qual riqueza? Quem são os merecedores? Depois passa para Siyam. Quem é obrigado a jejuar? Quando é permissível romper seu jejum? Depois passa para Hajj, ritual entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Depois fala de juramentos entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Depois fala de alimentos, caça, quais são os alimentos que Allah permitiu, como a pessoa deve caçar, que tipo de animal deve caçar, o que deve dizer ao caçar. A responsabilidade individual. Encontramos no fiqh. Depois, em outro capítulo, aborda aspectos coletivos e individuais. Aspectos políticos. Nós ficamos um pouco assustados quando ouvimos este termo político ou política, mas vamos detalhar quando for necessário. Jihad, política. Quando é que o imam deve combater o inimigo? O que deve tomar em consideração? Quando é que deve atacar? Quando é que não deve atacar? Quando é melhor manter o compromisso? É política, tudo isso. E depois a pessoa que vai ao campo do jihad, como deve atuar? Não é atuar de qualquer forma. Depois também tem o campo econômico, al-muamalat al-maliya. Como deve fechar um negócio, como deve vender, como deve comprar. Economia, direito de sucessão, herança, quem deve herdar, quem não merece herança. São aspectos econômicos. Depois atua também no campo social, casamento, divórcio. Tudo isso aprendemos onde? No fiqh. Depois, aspecto criminal, julgamento, al-jinayat, al-hudud, al-qada, al-shahadat, testemunhas no tribunal. Tudo isso nós aprendemos. Aonde? No fiqh. Estão a perceber? Tudo isso nós aprendemos no fiqh. E depois, de acordo com a necessidade, os sábios foram escrevendo livros independentes. Por exemplo, quando tratas de herança, muitos sábios escreveram livros independentes. Que olha, este livro só fala de herança. Outro escreveu só sobre o jihad. Outros escreveu só sobre administração pública. Tudo isso aprendemos no fiqh. Relação com os países exteriores. Tudo isso aprendemos onde? No fiqh. Os nossos sábios já haviam abordado. A siyasatu shar'iyya. A siyasa shar'iyya, aquela política que vai de acordo com os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ahkam as-sultaniyya. Este é um livro muito importante.
que o sábio escreveu como um país deve ser governado. Como um país deve ser governado. Está tudo neste livro. Al-Ahkam al-Sultaniya. Depois temos a Siyasat al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyya. Livros ligados à política. Tudo isso aprendemos onde? No fiqh. Siyasa, este termo em árabe, o que significa? Islah, consertar. Política em árabe diz siyasa. O que significa? Consertar. E dizem que este termo político é um termo grego. Os gregos usaram dois termos: idiota e político. Idiota quem? Idiota diz que é aquele que olha só para seu umbigo. Olha só para seu umbigo. Diz que, olha, eu não quero saber de nada. Minha vida só é acordar de manhã, ir trabalhar, voltar a casa e dormir. Este é idiota. Não quer saber dos outros. Político é aquele que se preocupa com a sua sociedade. Então, ainda que você não esteja na política, a nossa dita política, se você preocupa com a sua sociedade, olha, como posso desenvolver a minha sociedade, presta ajudas sociais, tem pouco dinheiro, compra uma cesta básica, mensalmente, semanalmente, preocupa-se com a sua sociedade, então é político. É político, porque preocupa-se com a sua sociedade. Portanto, quando falamos de política islâmica, hoje viram o vídeo do Sheikh Abu Bakr Manjra, rahimahullah ta'ala. O que diz? Resumindo, o político é aquele que está do lado do povo. O que o povo come, ele também come. Se o povo não come, ele também não come. E deu exemplo de quê? Ou seja, acompanha tudo o resto. Mas quando vê Sheikh lá, vou assistir mais tarde. Deu exemplo de quê? Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Umar, que esteve com o povo. Não foi criado dois grupos. Que olha, este é grupo de político, este é grupo do povo. Criamos dois grupos. Isto é errado. Isto é errado e é exatamente isso que o Islã veio combater. Atenção que os profetas não vieram só para ensinar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta foi a missão primária. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não foi só este o propósito. Nabi sallallahu alaihi wasallam só ensinou isso aos seus mensageiros, aos seus companheiros? Não. Veio para consertar o aspecto social, econômico. É por isso que tudo isso nós encontramos no hadith do Nabi alaihi salatu wassalam. Islã não veio só para ensinar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que aqueles homens, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz, tinham apenas Coran e Hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas deixaram lição para
a humanidade toda. Deixaram lição para a humanidade toda. Nós temos o Corão, temos o Hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Temos o juízo. Você tem Corão, tem Hadith, tem o seu intelecto. Então, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, é possível ser justo. É possível ser justo. Agora, muitos levantam questões. Chefe, qual é o partido que eu tenho que votar? Qual é o partido que tenho que votar? Existem inúmeros partidos. Mas, antes de abordarmos isso, nós temos um defeito. Nós temos um defeito que nós criamos um grupinho cá no país. Nós criamos uma sociedade dentro de outra sociedade. Que olha, aqueles estão num país, nós estamos noutro país. E quando somos atacados, gritamos. Dizem que ausentes nunca têm razão. Ausentes nunca têm razão. Ausentes nunca têm razão. Não estão lá para se defenderem. E nós, Allah ordenou a cada um de nós a ordenar o bem e a proibir o mal. Eu não vou dizer qual é o partido que cada um de nós deve votar, mas digo que em todos os partidos, no corpo, o corpo que define seus valores morais, éticos, temos que ter lá bons muçulmanos. Porque tudo começa de lá. Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos princípios? É do cérebro do partido. Se nós conseguirmos fazer com que esses partidos todos tenham os ideais que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer, teremos problema? Não teremos problema. Não teremos problema. Portanto, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que comunicar, temos que apresentar o nosso Corão, temos que apresentar o Hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. Bons muçulmanos. Bons muçulmanos que colocam o Islã em primeiro lugar. Colocam o Islã em primeiro lugar. Porque esta frase é muito importante. Ausentes nunca têm razão. Ausentes nunca têm razão. Se nós ficarmos que, olha, eu sou muçulmano, aquele é kafir. Aquilo que você diz que é kafir é que dita. Se um dia acordar e disser que, olha, aqui adhan já não há, você só vai lamentar. Porque ausente não tem razão. Ausente não tem razão. Então nós precisamos de bons muçulmanos no cérebro, onde se definem os valores para influenciarem positivamente. Bons muçulmanos para influenciarem positivamente. Esta é uma questão que muita gente colocou. A outra questão, eu tenho que falar, porque as pessoas perguntaram, é importante explanar. O que acha do envolvimento de um alim na política? Envolvimento de um alim na política. O alim já é político. Quer esteja ele no partido ou fora do partido, o alim já é político. Porque eu tenho dito que o alim vive para todos e todos vivem para si próprios. O alim vive para todos e todos vivem para si próprios. O alim é que carrega. Portanto, é político. A partir do momento que exerce esta função,
já é político. Portanto, o alim envolver-se na política é um pouco complicado quando se trata de multipartidarismo. Temos inúmeros partidos. Uma coisa é a pessoa ser funcionário do Estado. Outra coisa é o alim. O alim é estrela. Alim é estrela, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz. Portanto, o alim estar a fazer campanha não é o mesmo que um bom muçulmano estar a fazer campanha. É totalmente diferente. O alim é espelho, é estrela, tem brilho. Estão a perceber? Então, o alim, na sexta-feira, ele levanta aqui no mimbar, Inna alhamdulillah, Allah disse isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse isso. E aquele, vou dar exemplo de partido. Se ele é do partido Renamo, aquele de Podemos, como é que olha para ele? Ele está a falar o quê? Entra alguma coisa? Entra alguma coisa? Ou ele é da Frelimo? Os que estão cá na plateia são da Renamo, de Podemos. Allah disse isso, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse isso. Como é que os outros olham? Ele está a falar o quê? É partido dele que fez isso, é partido dele que fez aquilo. Começam a fazer todos aqueles cálculos. Começam a fazer todos aqueles cálculos. E no fim, quem fica a perder? O Islã. Quem fica a perder é o Islã. Quem fica a perder é o Islã. Atenção, que temos que ter bons muçulmanos dentro de todos esses partidos. E no corpo, onde se define princípios e valores para fazer chegar o Kitabullah e Sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Muitas das vezes entramos com este argumento que, olha, eu mudarei isso, mudarei aquilo. O Sheikh Albani, rahimahullah ta'ala, o Sheikh Albani tem uma particularidade que ele era um homem que viveu muito fora, passou de inúmeros países e analisou muitas questões pertinentes. Ele diz que, olha, eu posso mudar. Mudou o quê? Não, a taxa de juros era de 20, eu diminui para 10. Mudou o quê? O juro ainda existe lá. Mudou alguma coisa? Não faz diferença. Juro ainda que seja um tostão, é haram perante Allah subhanahu wa ta'ala, não mudou nada. Portanto, o Sheikh Albani, rahimahullah, ele carrega esta opinião que, olha, ele até pode mudar uma e outra coisa, mas os prejuízos da sua presença são muito maiores. São muito maiores. E a regra diz: Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. A prevenção de danos ou males deve ter prioridade sobre a obtenção de benefícios. Sobre a obtenção de benefícios. Mas atenção que cada caso é um caso. Nada taxativo. E depende muito também. Esta é uma regra geral. Atenção que quando nós olhamos para grandes sábios, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, quem mais? Al-Shafi'i, Ahmad, Ibn Taymiyyah, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Qual é outro grande sábio? Quem? Ibn Uthaymin, todos os outros.
podem até... Eu tenho dito que o trabalho de alim é cooperar com o governo. É cooperar com o governo naquilo que é benéfico. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Mas de certeza que no tempo de Imam Abu Hanifa existiram lá outros ulama que estavam dentro. Al-Shafi'i, Ahmad. Alguém conhece os nomes? Conhece? Alguém? Ninguém conhece. Mas de certeza que existiram lá pessoas dentro. Portanto, o trabalho do alim é de cooperar. Uma vez que ele está dentro, muito em particular, estou a falar de um país democrático, porque essa coisa de equipe de futebol e partido político é um grande problema. Não viram pancadarias agora com eleições? É um grande problema. Parece que o efeito é maior que o efeito religioso. Pode encontrar dois muçulmanos. Cada um deles diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mas basta este dizer que, olha, eu sou da Renam, outro diz que eu sou de Podemos. O que acontece? Nota-se uma certa distância. Mas o kalima está dentro. O shahada vem em primeiro lugar. Mas nós esquecemos de tudo isso. Nós esquecemos de tudo isso. O nosso partido fala mais alto. O nosso partido fala mais alto. Portanto, concluindo, as instituições religiosas, os ulama, devem cooperar com o governo naquilo que é benéfico. Naquilo que é prejudicial, o que fizemos? Afastamos e aconselhamos. Mas temos que ter bons muçulmanos em todos os partidos para ordenar o bem e proibir o mal. Que Allah conceda a compreensão daquilo que foi dito. O que for bom vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, o que for mal vem da minha parte e do shaitan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.